Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Graças a Deus eu estou ótima. Então, gente, eu fiz uma enquete lá no meu canal perguntando o que vocês queriam que eu falasse sobre o vídeo de hoje. Se era como você tá grávida aqui em Portugal ou se era sobre o meu relacionamento com o meu marido, contando um pouco da nossa história. E com certeza ganhou contar um pouco da minha história pra vocês, né? Antes de eu começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês, por favor, se inscreverem no canal, deixar um joinha. Vou botar meu coração aqui para vocês, a mostra, e vou contar um pouco sobre o meu casamento, quem sou eu, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Ariana, eu tenho 24 anos, sou de Maceió, Alagoas, meu marido também é de lá. E muitas pessoas ficam, tipo assim, curiosas. Como é que uma menina de 24 anos, já daqui a pouco faz 6 anos de casada, ela não tem filho nem nada? Então, vamos lá. Eu, com 13 anos, perto de 14 anos, eu fui morar com a minha avó materna. Meus pais se separaram, eu tinha 2 anos, eu morei até os 13 com a minha mãe. E devido a alguns problemas, eu fui morar com minha avó materna. Então, eu sempre fui uma menina meio carente e tal. E eu conheci um menino. E namorei com esse menino dos meus 14 aos meus 18 anos. Já perto de fazer 19. Namorei 4 anos e meio. Porém, esse menino, ele meio que se aproveitou um pouco da minha fragilidade. Ele vivia saindo pra festa escondido. Ele... As minhas amigas me contavam que ele me traía e tal. Só que eu gostava muito dele, eu queria acreditar nele, eu queria fazer ele mudar e tal. Só que infelizmente ele não quis. Então, chegou um dia que eu descobri que esse rapaz me traiu, mas eu descobri mesmo. Não tinha nem como ele dizer que não era, porque eu descobri mesmo. E ele me pediu perdão, só que eu já havia perdoado ele de todas as formas possíveis. Porque eu não vou entrar aqui em detalhes mesmo o que se passou entre minha relação com essa pessoa, que minhas amigas sabem o quanto eu sofri, quase eu entrei em depressão e tal. Então, eu falei pra Deus, Deus, ou o Senhor faz ele mudar, ou o Senhor tira ele da minha vida. Então, eu fiz essa oração, quando foi no outro dia, ele pediu pra voltar comigo. Eu falei que ia pensar, isso e aquilo, que eu já tinha descoberto a traição. E uma amiga minha me chamou pra ir pra casa dela. E eu fui pra lá. Nisso que eu fui, por acaso, uma amiga da amiga dela era amiga da menina que esse rapaz tinha me traído. E ela me disse que ele tava ainda com ela. Então, aí eu falei, pronto. Isso foi a resposta que eu pedi pra Deus. Então, eu não quis mais saber dele. Com o mês que eu e ele tinha terminado, eu tenho um amigo, Neto, muito amigo meu, que eu tava conversando, ele perguntando como é que eu tava. Eu falei que tava ainda mal pelo término, mas que eu não ia voltar mais com essa pessoa, embora a gente sempre terminasse e voltasse, agora era definitivo. E ele falou assim pra mim, Ari, eu quero lhe apresentar um amigo meu. Eu tinha um mês que tinha terminado com esse meu namorado, que tinha 4 anos e meio, tinha namorado com ele. Aí eu falei, quem? Aí ele me mandou a foto do Mauro, que o Mauro é meu marido. E eu achei o Mauro muito bonito, muito lindo. Aí ele falou assim, ó, vamos marcar, você vem com uma determinada amiga sua. Ele falou que a amiga queria que eu levasse comigo. E a gente se conhece e tal. Que ele sempre gostou dessa minha amiga, só que essa minha amiga, assim, acho que nunca tinha percebido ele. Não sei. Ele falou assim, vai, pra gente sair os 4. Então, quando eu conheci o Mauro, fiquei lá conversando com o Mauro e ele ficou conversando com essa minha amiga. E, tipo assim, a gente se bateu demais, se bateu muito. A gente, tipo assim, a gente grudou. Só que sempre eu falava pro Mauro, ó, tu não gosta de mim e tal, porque eu acabei de sair do namoro de 4 anos e meio, sofri demais. E eu falei pra ele tudo que eu tinha passado. Ele tinha terminado o namoro de 1 ano e meio também. Então, a gente foi ficando. Só que a gente foi se apegando. E de início, a minha família não me queria com o Mauro. O Mauro, ele morava tipo assim, não era numa favela, gente, peraí, como eu posso explicar? Ele morava em um quartinho e o canto que ele morava era
ruim, era muito, muito ruim. Tanto que eu que levava comida pra ele, eu dava dinheiro a ele. É muito engraçado uma história minha dele. Quando ele me chamava pra sair, ele falava assim, ó, tu quer isso, tu quer aquilo. Aí quando eu dizia eu quero, ele pegava o meu e o dele e falava, agora pague. E eu achava engraçado, eu nunca tive isso de, vou sair com o menino, eu não posso pagar. Sempre eu saio, pago. Se eu tinha dinheiro eu pagava, se ele tinha, ele pagava. Então, tipo assim, eu gostei dele mesmo, sabe? E depois eu descobri que, na verdade, ele era meio chateado com alguns determinados problemas com a família dele. E eu fui falando que família é família, tente deixar pra lá, isso e aquilo. E eu fiz ele voltar a morar com os pais dele. E eu conheci os pais dele são bênção do Senhor na minha vida, são pessoas maravilhosas, considero os pais dele como meu pai, minha mãe, tudo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu falo com eles que, tipo assim, eu me sinto super acolhida pelo meu sogro e pela minha sogra, amo muito eles sabem disso. E fiz ele voltar a morar com os pais dele, né? Na verdade, eu descobri que ele morava lá naquele quartinho por escolha dele, porque na verdade a família dele tinha condições de ele estar em um canto melhor, só que ele, era a opção dele não querer, entendeu? Então eu tive um determinado problema com a minha família. Então quando eu tive esse problema com a minha família, eu falei pra ele, eu fiz, aconteceu isso, isso e isso, e eu prefiro sair daqui, porque eu não quero estar vivendo dessa forma, e vou morar numa pensão. Aí a gente tinha 5 meses de namoro. Aí ele falou assim, não, Ariana, você vai vir morar comigo, que eu vou cuidar de você. E tipo assim, eu fiquei, como assim? 5 meses o cara já tá me chamando pra ficar com ele e tal. E eu peguei e fui. Porque eu fiz, se não der certo, qualquer coisa eu trabalho e vou pro outro canto. Então eu fui. Aí, a gente saiu de lá, com 2 meses que a gente morou lá. Volto a dizer que meu sogro e minha sogra são pessoas abençoadas, de luz. Quando a gente saiu de lá, eu e o Mauro, a gente alugou um apartamento. Eu ganhava um salário mínimo, o Mauro ganhava outro salário mínimo e a gente alugou um apartamento de R$600. Imagine, o salário mínimo naquela época, acho que eram uns 650, 670 por aí. Isso há 5 anos e meio atrás, né? Quase 6 anos. Então a gente alugou esse apartamento e a gente só tinha a cama, o guarda-roupa e uma TV daquelas antigas, bem antigas mesmo, aquelas grandonas, que era do quarto do Mauro. E o meu sogro e minha sogra deram a geladeira deles e compraram outra pra gente. Não, deram a geladeira que eles tinham na casa deles, que eles tinham há pouco tempo pra gente. E compraram uma nova pra casa deles. A minha mãe comprou fogão. E o armário da gente era uma caixa de papelão. Eu lembro como hoje. A gente fazia tudo no chão, não tinha sofá, não tinha nada, mas eu tinha paz. Eu tinha paz naquele local, sabe? Tudo pra mim, o mais importante é você ter paz, sabe? Eu tinha muita paz. Por mais que fosse, tipo, simples, por mais que eu não tivesse muita coisa, fosse só a cama, eu tinha paz, eu vivia tranquila. E o meu sogro e a minha sogra faziam uma feira lá de casa, porque, tipo assim, a gente tinha que pagar os 600 euros do arrendamento, do arrendamento, eu tô falando aqui, que nem aqui em Portugal, do aluguel, a gente tinha água, luz, sobrava, acho que 100 euros por mês. 100 euros, gente, tô falando que nem aqui em Portugal, sobrava acho que uns R$100 por mês. E meu sogro e minha sogra fazia a feira lá de casa, sabe? Aí, acho que com 6 meses dessa forma, eu e o Mauro, a gente começou a ser promovido nos trabalhos. Eu fui trabalhar em outro canto, o Mauro começou a ser promovido da empresa que ele trabalhava. E as coisas foram melhorando. Eu e ele, a gente se mudou para outro apartamento. A gente conseguiu comprar 2 TVs novas, a gente conseguiu comprar sofá, a gente comprou mesa. Eu lembro até hoje, quando eu comprei a mesa lá de casa, eu liguei pra todos os meus amigos, assim, falando, olha, pode vir comer aqui em casa agora, que agora a gente não senta no chão, não, agora a gente tem mesa. Então, armário de cozinha, a gente, tipo assim, aos poucos. Eu digo isso porque várias pessoas podem pensar assim, a Ariana deve ser uma patricinha, a Ariana deve ter papai, mamãe pra dar as coisas. Não, gente. As minhas coisas e a do Mauro foi conquistado na raça. E, tipo assim, quando eu e o Mauro, a gente começou a ser promovido, começou a melhorar o salário, a gente já falou pro meu sogro e pra minha sogra que não precisava mais comprar nossa comida, que a gente ia comprar, entendeu?
E eu sabia que meu sogro e minha sogra queriam ajudar a gente, mas a gente precisava se desvincular. Então, quando ele começava a dizer, ai, comprei carne, eu digo, não, eu já tenho lá em casa. Porque eu acho que muitas vezes o mal do ser humano é isso, se aproveitar dos outros. E eu e o Mauro, a gente nunca quis se aproveitar dos outros. Então, quando a gente começou a melhorar mais de dinheiro, a gente já foi, tipo assim, a gente comprando nossas coisas, a gente batalhando. Gente, o meu começo e o do meu marido foi muito difícil. Só eu sei o quanto eu agradeço aquele fogão que minha mãe me deu, o quanto eu agradeço aquela geladeira que a minha sogra deu, o quanto eu agradeço as feiras que ela e meu sogro fez durante aqueles 6, 7 meses, porque foi muito importante pra mim e pro Mauro. E eu agradeço eles terem entendido na hora que a gente falou que não precisava mais, que a gente conseguiria andar com as nossas próprias pernas, sabe? E sempre o meu sogro e minha sogra sempre falou assim, se vocês precisarem, a gente tá aqui. E eu sei disso até hoje. Então a gente, aos pouquinhos, a gente foi conseguindo montar a nossa casa. Quem entrava na nossa casa, tipo, eu tinha o maior orgulho de mostrar o quarto, que tinha o nosso quarto, a gente fez um quarto de visita, a gente fez outro quarto da bagunça, né, que ficavam as besteiras. A gente montou a sala, a gente montou a cozinha, o apartamento ficou lindo. Só que a gente queria mais para nossas vidas. Então, depois de um tempo, o Mauro me pediu em casamento mesmo. A gente casou no civil. A gente tinha, acho que uns 2 anos morando junto. O Mauro pediu para casar comigo mesmo, oficializar. E eu falei com o Mauro, fazia faculdade de fisioterapia. Então, era assim, eu trabalhava o dia todo. Eu pegava no trabalho 9 da manhã, saía de casa às 8. O Mauro pegava de 8 da manhã. E depois disso, eu ia pra faculdade. Então, eu só chegava em casa 10h30, 11 horas. Do trabalho, eu já ia pra faculdade. E o Mauro não, o Mauro só trabalhava. Aí eu falei pra ele, eu fiz, não, meu amor, olha, eu tô fazendo faculdade, você também tem que fazer faculdade também, você tem que estudar, a gente tem que crescer junto e tal. E ele começou a fazer faculdade de contabilidade. E graças a Deus, assim, tudo que eu converso com meu marido, ele me escuta muito, sabe? E isso me deixa muito feliz, do mesmo modo que o que ele conversa comigo, eu tento absorver o máximo. E as pessoas até me perguntam assim pra gente, ai, vocês dois não brigam? Gente, somos duas pessoas diferentes, somos 2 seres humanos. Então, claro que a gente discute, mas olha, uma coisa que eu digo pra vocês, ninguém precisa saber das suas discussões com seu marido, nem seu sogro, nem sua mãe, nem seu... Ninguém precisa saber. É entre você e seu marido. Então, quando eu e o meu marido, a gente tem um desentendimento, é eu e ele dentro do quarto, a gente conversa e se resolve. Não precisa o mundo todo estar sabendo, sabe? Eu penso muito isso. Então, nunca ninguém, nesses 6 anos, assim, vai fazer 6 anos que a gente tá junto, nunca ninguém presenciou uma briga minha e dele. Nunca ninguém ficou sabendo de nada. O nosso centro de tudo é Deus. Então, quando ele me aborrece com alguma coisa, eu coloco nas mãos de Deus. Eu sei da mesma forma, porque também eu às vezes gosto de arengar com ele com algumas coisas. E a gente se resolve. Então, depois de um tempo, quando eu tava perto de me formar, o Mauro sempre quis ir morar nos Estados Unidos, só que eu nunca quis, porque eu não gosto de inglês e tal. E ele falou em morar em Portugal. E eu gostei da ideia e tal, né? A gente começou a pesquisar sobre a cidade. Então, eu resolvi fazer um mestrado. E eu me inscrevi no mestrado pensando que não iria conseguir. Mas Deus é tão bom, Deus é tão fiel na minha vida que eu digo assim, nada que vem acontecendo na minha vida fui eu que quis, eu que sonhei. Tudo foi Deus que quis. Porque se você perguntar assim pra mim, Yari, você sonhou em casa cedo? Nunca. Mas aconteceu, porque Deus botou uma hora na minha vida e eu agradeço a Ele. Ari, você sonhou em conseguir um trabalho logo na sua área? Não, sempre eu escutava tanto algumas pessoas que passaram pela minha vida falar que eu não seria nada, que eu seria uma fracassada, que eu ia logo cedo ter um filho, que isso e aquilo, que não vem ao caso, que eu pensei que eu seria aquilo, sabe? Só que Deus, Ele sonhou por mim. Então, nada do que algumas pessoas falaram se tornaram realidade pra minha vida. Ao contrário, essas pessoas hoje olham pra minha vida e veem o quanto eu fui longe. Porque eu não tenho ninguém pra me bancar, me dar dinheiro ou pagar minha vinda pra Portugal. Não tenho, gente. Foi o suor do meu trabalho com meu marido. Foi a gente batalhar, foi a gente estudar. E a gente conseguiu. Então,
ele queria, e ele conversou comigo, eu tentei o mestrado, eu não acreditava que eu iria passar, mas eu passei. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E a gente trouxe dinheiro e eu pensei, o meu marido falou assim, ó, Ariana, durante 4 meses eu não quero mexer no dinheiro que é da conta, isso e aquilo, pá. Eu falei, tá bom. Já se passaram os 4 meses, a gente não mexeu no dinheiro. E você não tem noção como isso me deixa feliz, sabe? O quanto Deus é presente na minha vida. E logo que eu cheguei, com 3 dias que eu tava aqui em Portugal, eu consegui um trabalho. Deus só se mostrou presente na minha vida. Eu só tenho que dar glória a Deus, sabe? E as pessoas falam muito assim, Ari, tu fala tanto de Deus. Gente, eu não seria nada sem Deus. Se eu tô aqui em Portugal, se eu me formei em fisioterapia, se eu trabalho, se eu respiro, se eu tô com o meu marido Mauro, é tudo por causa de Deus. Porque eu não sou nada sem Deus, sabe? Então, por mais que você esteja passando por uma dificuldade, por mais que alguém diga que você é um fracassado, uma fracassada, não escuta, não absolve, só entrega nas mãos de Deus, sabe? Porque, de verdade, de todo o meu coração, eu digo a vocês, nada do que aconteceu na minha vida, que acontece, eu sonhei. Foi Deus que sonhou por mim. Eu apenas fui seguindo o rumo. Deus foi botando na minha vida pessoas, coisas. E eu fui deixando. Eu fui acreditando que poderia dar certo, sabe? Então, eu contei um pouco, bem resumidamente, a minha história com meu marido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem de mais detalhes, assim, um dia eu chamo meu marido aqui pra contar do ponto de vista dele. E essa aqui é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, me segue no meu Instagram, Dicas da Ari, tá bom? E deixa o like aqui no vídeo. E faz um tour aqui pelo canal que vocês vão gostar. Beijos!